Profeta Jeremias, no seu capítulo de número 29, e no seu versículo de número 7, assim diz o Senhor: buscai a paz da cidade, para onde eu vos transportei em cativeiro, e orai ao Senhor por ela, porque na sua paz vós tereis paz. Amém? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Jeremias, um servo de Deus, homem de Deus, o qual foi chamado para profeta, ainda muito novo, ainda muito jovem. Foi chamado em um momento em que Israel se encontrava numa situação bastante difícil, onde o povo de Israel, o povo que o Senhor Deus havia escolhido para ser seu, porque Deus escolhe os seus. E Deus escolheu dentre todo o mundo o povo chamado Israel. Deu a ele ordenança, mandamentos. E o povo de Israel então resolveu não seguir conforme aquilo que o Senhor havia estabelecido, conforme aquilo que o Senhor havia ordenado. E o povo de Israel então resolveu seguir conforme as suas próprias vontades, segundo as suas próprias concupiscências. E Deus levanta os seus profetas e também levanta Jeremias para avisar o povo a respeito do perigo que é se afastar de Deus. E o povo escolheu em não dar ouvido, com o aviso que Jeremias, com as advertências dos profetas. E o povo então foi levado a cativeiro. Assim como encontra-se também nós, no mesmo dia de hoje, nós nos encontramos sim em cativeiro por causa das nossas escolhas, porque nós, homens, mulheres de Deus, porque a palavra do Senhor nos diz que todo aquele que ouve a palavra de Deus é de Deus. E se você tem o hábito, tem o desejo de ouvir a palavra de Deus e se alegra em ouvir a palavra, em ler um versículo, um capítulo na sua casa, você também é de Deus. Você é de Deus. E nós, sendo homens e mulheres de Deus, nós deixamos também de seguir os preceitos de Deus. Nós nos afastamos também de Deus, fazendo aquilo que nós simplesmente desejamos fazer. E assim também nós nos afastamos de Deus. Por conta disso nos sobreveio todos estes males. E tem perdurado por todos esses tempos, porque a palavra de Deus nos diz, preste bem atenção, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Significa dizer que, mesmo que para cumprir-se a palavra de Deus, nenhum homem, nenhuma mulher precisa passar dias e mais dias, até mesmo de dificuldade para que se cumpra a palavra de Deus, porque um dia para Deus é como 1000 anos.
Mas quando o homem, quando a mulher insiste e persiste em desobedecer a palavra de Deus, que você ouviu nas pregações, que você meditando na palavra aprendeu do Espírito Santo, quando deixamos, o dia em que chega, o dia da dificuldade, porque a palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições. Está escrito: no mundo tereis aflições. Não significa dizer que essa aflição ela precisa durar um mês inteiro, 2 meses, 3 meses, ou até mesmo 1 ano e meio. Nós estamos em cativeiro. Por quê? Porque existe um leão na rua, pronto para devorar alguém. Existe um leão na rua. E nós estamos em cativeiro. Talvez você diz assim: mas como estou em cativeiro, eu posso ir na casa da minha mãe, eu posso ir na casa do meu pai, eu estou livre. Aqui, por enquanto, nós temos um pouco mais de liberdade do que em outros estados que no nosso próprio país, na nossa própria cidade, já está sofrendo. As nossas próprias autoridades já disse que o desejo dele é deixar as próprias forças policiais e colocá-las contra a sociedade. O próprio jornalista disse, fazendo um apelo para o governo federal: ponha o exército na rua. Ponha o exército na rua. Para quê? Para que nenhum homem, nenhuma mulher saia para tomar um sol do outro lado da rua. Estamos em cativeiro por causa da nossa desobediência à palavra de Deus. Todo mal que nos sobrevém não precisa durar mais dias. Para que se cumpra a palavra de Deus, basta uma única hora. 15 minutos é o suficiente. Mas por conta da nossa rebeldia, da sua rebeldia, da sua desobediência, da minha desobediência, nos sobreveio todos estes males. Um leão está na rua. O leão está na rua. Nós estamos em cativeiro. Males estão se levantando, existem leis que estão sendo maquinadas. Mas a Bíblia Sagrada nos diz: orai para que haja paz na cidade. Pronto. Você, meu irmão, você, minha irmã, você, ouvinte da palavra de Deus, o Senhor, com todo amor e misericórdia, Ele ainda nos diz: ore para que haja paz na cidade. Cidade aonde eu vos enviei em cativeiro. A palavra do Senhor nos afirma que não perece um fio de cabelo sem que o Senhor permita. Significa dizer que nada sucede sem que Deus permite. Se está acontecendo isso que está acontecendo comigo, contigo, foi porque Deus permitiu que acontecesse. Significa que Deus está no controle de todas as coisas. Por mais que você ache que não, Deus está sim no controle de todas as coisas. A própria palavra do Senhor nos diz que o Senhor não tem alegria no sofrimento dos filhos dos homens. Não pensa você que Deus está feliz de te ver em situações muitas das vezes difíceis para vender o seu pirulito na rua? Você não pode sair para vender o seu algodão doce. Não pensa que Deus está feliz por isso. Mas é necessário que certas dificuldades aconteçam com o homem, da mulher de Deus. Sabe por quê? Porque sempre foi assim no povo de Israel.
Sempre foi assim, sempre. Nós vamos ler a Bíblia, desde Gênesis, nós vamos ver que sempre foi assim. Toda a vez que o povo de Deus se encontrava na paz e na bonança, eles escolhiam se afastar do Senhor, se afastar de Deus. E é um perigo quando nós nos afastamos de Deus. É um perigo. Quando nós nos afastamos de Deus, fiquemos prontos pelo próximo de quê e de quem? Próximo do mal. Então é necessário que nós nos aproximemos mais e mais de Deus. E todas as vezes que o povo estava em paz e abundância, o povo se afastava de Deus. Então lhes sobrevinha coisas difíceis, tempos trabalhosos. Então eles voltavam-se a Deus, oravam ao Senhor, se consertavam dos seus maus caminhos, e o Senhor ouvia as suas orações, sarava a terra e lhe dava paz de novo. É a mesma coisa nos dias chamados hoje. Está passando dificuldade? Está passando tempos difíceis? Não se iluda, porque o próprio Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições. O Senhor já havia nos avisado que no mundo nós teríamos aflições. Mas Ele mesmo disse, tenha de bom ânimo. Tenha de bom ânimo. Tenha de bom ânimo. O Senhor é aquele que nos fortalece. Se você buscar da parte de Deus fortalecimento, assim como Paulo, cheio do Espírito Santo, disse, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais ficar firmes nos dias maus. Paulo nos recomenda isso. Quando nós meditamos na Bíblia Sagrada, nós vamos deparar-nos com esta palavra. Paulo dizendo assim, com toda a unção do Espírito Santo, sabedoria, autoridade, fortalecei-vos no Senhor. É o que nós temos que fazer, é o que você tem que fazer. Não entregue os pontos, dizer está tudo acabado. Não, está difícil, mas não está acabado, porque a palavra do Senhor nos diz, enquanto tem fôlego, tem esperança. Ainda tem esperança para você, meu irmão. Ainda tem esperança para o teu filho, meu irmão, minha irmã. Ainda tem esperança também para o teu marido. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Ainda tem esperança para esta terra. Como a própria palavra do Senhor nos diz, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e também se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Existe um que tem todo o poder e também todo o interesse em perdoar os meus pecados, sarar a minha terra, perdoar os seus pecados e sarar também a sua terra. Esse alguém chama-se Jesus Cristo. Aleluia. Ele está todo interessado nisso. Ele se entregou na cruz do Calvário para isso. Para mim e também para você. Foi para isso que ele se entregou. Para perdoar os nossos pecados. Sabe por quê? Porque a própria palavra do Senhor nos diz, todos pecaram, eu pequei, mas também tu pecou. Mas o Senhor Jesus Cristo nos disse que o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. O sangue de Jesus tem poder para nos purificar de todos os nossos pecados, de todos os seus pecados. O sangue de Jesus tem este poder. Foi para isso que ele veio, foi para isso que ele se manifestou em carne, sofreu tudo o que sofreu, porque ele mesmo disse, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Sabe para quê? Ele nos avisando que eu preciso do perdão dele e que você também precisa do perdão dele. E ele está pronto para nos perdoar. Tempos difíceis, já havia sido escrito
há mais de 2000 anos atrás que nós teríamos. Estamos passando tempos difíceis, mas o Senhor diz em sua palavra: buscai a paz desta cidade, para onde eu vos levei em cativeiro. Porque quando houver paz na cidade, a paz também será sobre a tua casa, sobre a sua família. Louvado seja Deus. O Senhor já está falando para nós dentro da palavra: não seja egoísta. Ore uns pelos outros. Não ore só pela sua casa, só pela sua rua. Não ore só pelos seus parentes, não. Ore por todo o mundo. Porque ainda que está difícil para você, tem pessoas que estão com situações 30, 200 vezes pior do que a sua. Existe pessoa que tem situações, está vivendo situações 1000 vezes pior do que a sua. Você tem o privilégio de estar debaixo de um teto, enquanto centenas, milhares de pessoas nem um teto têm. E mesmo nesse dia chamado hoje, nem um leite colocou na boca, nem um pão comeu. Porque quando foi pedir para alguém, foi escorraçado, foi humilhado, foi cuspido, foi até mesmo espancado e foi deitar para dormir, para esquecer da fome. E muitas das vezes nós olhamos e reclamamos porque só tem arroz, feijão e carne vermelha de novo. De novo. De novo. Arroz, feijão e bife. Outra vez. Orai pela paz da cidade. Orai pela paz da cidade. Porque a cidade estando em paz, a paz alcançará você e também a sua família.